Então, Rogério, você estava esperando um desafio, mas você acha que o desempenho dos dois times superou suas expectativas? Eu acho que nós fizemos um bom jogo. De manhã estava muito encharcado o campo, com bastante poças d'água. Nós pedimos o pessoal da comissão vir aqui para olhar. À tarde melhorou um pouco e aí nós tivemos dúvidas para escalar o jogador devido à condição, não do gramado, que não é dos piores, mas da chuva mesmo, né? E eu acho que a gente jogou bem, pressionou todo o tempo, eles não tiveram praticamente oportunidade de gol, né? Demoramos um pouquinho para abrir o placar, mas sempre tentando fazer o gol e conseguimos passar, conseguimos seguir adiante e passar de fase na Copa do Brasil. Boa noite, Rogério. Parabéns pela classificação. É um adversário que não exigiu muito do sistema defensivo, mas você utilizando hoje uma nova dupla de zaga, Canu com o Cuesta. Eu queria que você falasse para a gente qual foi a ideia para chegar nessa dupla, que vinha o Cuesta jogando com o Gabriel antes, o Canu com o David, porque essa dupla? Nós temos 4 zagueiros que vêm jogando mais constantemente, além do Marcos Vitor, né? E nós vamos sempre revezando de acordo com o que a gente acha ideal para o jogo. Gosto de todos eles. Eu acho que hoje não foi exigido porque nós marcamos bem à frente, né? Eu acho que eles também não foram exigidos porque não chega. A equipe, nós encurtamos o jogo e eles não conseguiram passar praticamente da meia cancha, né? Mas foram bem os dois. Fizeram uma partida boa. O Cuesta achou bons passes. Canu também se aproximou bastante para construir. Hoje Rezende baixou para construir a 3. E eu acho que nós produzimos bastante, finalizamos bastante. Poderíamos ter feito mais gols, mas um resultado seguro. Nós não demos oportunidade, exceto um chute que não sei nem se pegou no braço, se pegou na perna, braço, não sei, do Iago. Exceto isso, nós não cedemos nenhuma oportunidade de gol ao adversário. Rogério, a gente está numa sequência de viagens, de jogos, e na última partida, no Clássico, o Caio Alexandre saiu ainda no começo do segundo tempo. Hoje você faz suas primeiras mudanças após já o 3-0. Não era uma boa oportunidade dele ficar no banco, se recuperar, não se desgastar na partida de hoje com o resultado já decidido? Não, eu acho que ele fez 30 minutos de jogo, entrou no lugar do Everton, que estava já cansando, já começando a ter um pouco mais de dificuldade para voltar. Além do que o Caio tinha jogado 90, estava cansado, ele sai por cansaço no último jogo, né? Eu sei que eu também gostaria de contar com ele até o final, mas as trocas são feitas. Se você olhar os vídeos, né, do jogo, já vê que a recomposição dele já começava a ficar mais cansada no jogo. E hoje ele veio para a viagem, eu achei importante dar 30 minutos para ele hoje, para ele se manter bem, porque é praticamente o volume de um treinamento, né? E também preservar o Everton. Então, aí ele ocupou uma função mais de 8 hoje, né, o Caio, né? E as trocas foram, o Cauli saiu também, podia ter ficado mais, mas o jogo resolvido também para preservar, e o Biel para fazer um pouco essa posição, entrou como ponta, depois voltou como 10. O Iago, o Jean, poderia ter seguido até o final porque não joga o próximo jogo suspenso, mas sentiu um pouco cansaço nas pernas, pediu para sair, entrou o Iago naquela função, e o Rezende, que não tem como aproveitar ele no próximo jogo, e eu queria aproveitá-lo, mas não tem como, jogou até o final. E aí na frente as trocas, Ademir, Ratão, acho que nós aproveitamos bem os minutos para cada um, para manter todo mundo não esqueça, são 27 dias que nós jogamos o primeiro jogo, já jogamos 9 jogos nesse espaço de tempo. Ainda bem não tivemos nenhuma lesão até agora, e nós vamos tentar sempre controlar os minutos e atingir logicamente os objetivos, que também são importantes, que a gente vença todos os jogos. Infelizmente perdemos o Clássico, né? E eu entendo a tristeza, é nossa também, mas a gente joga sempre para vencer. As substituições não foram feitas nem no sentido de preservação, foram feitas pelo cansaço realmente de cada um no último jogo. É que quando o triunfo não vem, é normal que a gente, principalmente num clássico, e eu sei como é a rivalidade, eu já joguei mais ou menos uns 250, 300 clássicos na minha carreira, eu sei como é doído para o torcedor, como machuca o torcedor, mas eu acho que o mais legal é como as coisas acabam, como o campeonato acaba, né? Nós vamos ter a oportunidade de fazer um outro jogo, eu espero, e dar alegria para o torcedor que nós não conseguimos nessa partida. Rogério, tinha uma expectativa sobre a estreia do Oscar, né? O que é que você tem a falar da partida dele, em termos de movimentação, de contribuição para o time hoje, nesse tempo que ele ficou em campo e marcando pela primeira vez logo na estreia com a camisa do Bahia?
Ele marcou de pênalti. Acho ainda que ele é o que chegou mais recente, é o que ainda precisa treinar um pouquinho mais, mas nós queríamos experimentar, principalmente também devido às condições do campo, né? É um jogador de mais força, de mais presença de área. Nós imaginávamos que ainda ia estar com um pouco de água o campo, que não ia dar para fazer aquele jogo, mas até que no final deu uma secada o campo e as poças sumiram e nós conseguimos fazer um jogo combinado. Eu acho que ele ainda precisa de tempo, mas eu acho que foram 60 minutos aí que ele teve em campo e eu acho que a avaliação de todos podem observar, é mais um jogador de área, né? Mais um jogador de finalização, de estar perto do gol e que precisa também, logicamente, ser com um time que é completamente natural, já que ele é o último que chegou. Professor Ceni, boa noite. Você falou ainda há pouco que o Bahia fez 9 jogos, né? E o primeiro aconteceu há 27 dias, né? E tem essa temporada inchada, a Copa do Nordeste, Copa do Brasil, como foi hoje na estreia contra o Motoclube. E no próximo domingo você já vai ter o desafio fora de casa, né? Sim. Longe, contra a Juazeirense. Sim. Mesmo sabendo dessa situação, né, de um time já classificado, com uma situação um pouco mais amena, como você pretende montar essa equipe diante da Juazeirense, mesmo jogando fora de casa pelo campeonato estadual? Eu pretendo fazer o melhor time que eu possa dentro de condições físicas e ter jogadores descansados e nós precisamos também vencer, né? Nós precisamos pontuar, porque acho que o Barcelona, alguém me falou que ganhou hoje, né? E vai a 16, se eu não me engano, a Juazeirense tem 14, nós e Vitória temos 13, né? Então nós precisamos fazer um time competitivo. Depois na quarta a gente já tem Copa do Nordeste de novo e assim vai. Só a cada 3 dias é praticamente um jogo. Eu sei que todos gostariam de ver sempre Everton, Cauli no campo, né? Todos os jogos, Caio. Mas se a gente fizer isso, esses jogadores eles não chegam ao Campeonato Brasileiro numa situação ou nas finais ou, né? Eles não chegam. Então eu compreendo às vezes a frustração do torcedor de ver um jogador como ele saindo, mas eu vou fazer o que é melhor para o Bahia para o ano inteiro. E o que eu quero é ser campeão baiano, eu quero ganhar, chegar na final da Copa do Nordeste, mas eu quero ter um time inteiro ou com condições boas para o resto do ano. Esse é meu intuito quando eu faço as escolhas para cada jogo. Rogério, o Rezende começa a partida lá do Jacobim na primeira rodada, ele sai de lateral esquerdo. Sim. Após isso, no momento que ele é expulso, ele entra até na lateral esquerda no clássico, só que quando ele é expulso ele já está de volante no meio de campo, hoje novamente de volante. Eu queria que você falasse o que você está pensando com o Rezende, se ele vai atuar mais pelo lado esquerdo, mais como zagueiro, imagino que agora com o Cuesta fique mais complicado, ou volta para sua posição de origem no meio? Eu acho que o ideal é usar ele na posição de origem centralizada como primeiro volante. Tem o Caio nessa função, né, também, que pode jogar, tem Iago que pode jogar. Na lateral esquerda a gente tem uma lacuna vazia, que ainda é a ausência da chegada de um lateral esquerdo que deve vir no meio do ano. Então, por hora, muitas vezes a gente pode utilizá-lo por lá. Eu tenho o Juba, que eu acho que vem melhorando a cada jogo lá. O Rian se machucou agora, deve ficar um bom tempo afastado. E eu tenho experimentado o Cicinho. Eu devo usar também um pouco o Cicinho pelo lado esquerdo, ele já jogou nessa função lá fora. Então eu quero utilizar o Cicinho, agora o Rezende. E nós vamos ter que ter trocas durante o jogo, né? Se o Rezende não começa, ele entra durante o jogo. Se o Juba está cansado, o Rezende pode fazer a lateral, o Cicinho pode construir lá. O que nós temos que ter é um sentimento de equipe, né? Que todos se sintam úteis, eu acho que esse é o mais legal. Porque senão, se a pessoa não se sente útil também, ela começa a desanimar. Então cada um tem seus minutos, nós estamos tentando equilibrar isso com o departamento de fisiologia, sempre mantendo todos saudáveis, bem dentro de campo, para que no momento mais agudo da competição, que são as fases finais, que a gente espera estar na fase final do Campeonato Baiano, a gente espera chegar na fase decisiva da Copa do Nordeste, mais Copa do Brasil que tem. E a grande verdade é que você tem que ganhar sempre, né? E as pessoas, eu acho que principalmente pelo fato do nome, do Grupo City, né, elas têm uma noção que você compra quem você quer, na hora que você quer, pelo valor que você quer, né? E não funciona dessa maneira. Então, assim, nós temos que, em alguns casos, nós investimos, outros nós temos que arrumar soluções mais baratas e tentar levar o Bahia sempre no ponto mais alto. Então, nós vamos tentar sempre fazer times que tenham força física, que tenham integridade física, para daí no momento que mais apertar, se a gente precisar utilizar um jogador um pouco mais de tempo, eles já têm um embasamento também de minutos, né? Desses 30, 60 primeiros dias, para aguentar os jogos mais importantes, os jogos decisivos, jogos que
que levam você a um título. Rogério, você teve a estreia de um garoto, não no profissional, mas com o seu time principal, que foi o Roger, que mudou o final do jogo contra o Sport, né? Qual é a análise que é feita, o que aconteceu? Porque o Roger ele não é mais relacionado, não entrou, quando o torcedor imaginava que ele teria até uma sequência nessa equipe sua. Olha, o Roger tem treinado com a gente, é um dos meninos que subiu da base, Roger, Jota, Sidney. Ele fez um grande lance realmente naquele jogo, eu acho que ele tem talento. Se eu trouxer o Roger, eu não posso experimentar o Biel no meio, tem o Cauli. Então, em determinados jogos, eu acho que a gente tem que ter calma. Ele tem 17 anos, né? Eu acho que a gente tem que ter calma. Ele está sendo sempre observado, monitorado, está participando, estará convocado para o próximo jogo. Eu acho que até tem chance de participar, de entrar durante o jogo, no próximo jogo. Então, eu dou atenção para todos. Agora, eu tenho algumas escolhas, eu não posso, em detrimento ao Biel, trazer o Roger, tá entendendo? Não posso, às vezes, em detrimento ao Ademir, cada um tem seu tempo e a gente valoriza esses jovens e eles vão ser importantes. Eu acho que no próximo jogo, muitos deles estarão presentes e vão ajudar a gente no que a gente for preciso, mas sem fazer uma avaliação assim tão precipitada. É importante estar trabalhando com a gente, tem estado com a gente desde da volta aí da Taça São Paulo, né? E quando tiver a oportunidade de dar minutos, com certeza a gente vai experimentar ele, com certeza ele vai estar dentro do campo. Rogério, você fala de procurar soluções mais em conta, investir mais em certas posições. E na lateral esquerda, especificamente, a gente só tem um lateral chegando no meio do ano, né? Temos o Juba, mas um outro que a gente sente falta é do Caio Roque, que chegou a jogar uma partida e desde então não tem sido relacionado. É um jogador que você ainda conta, que faz parte do elenco, ou que vamos ver um pouco menos? O Caio jogou duas vezes, né, no início, 45 minutos em cada, devido também à recuperação de lesão, né? E é um jogador que, inclusive, deve estar relacionado para o próximo jogo, deve estar com a gente já no próximo jogo. Tem treinado, a gente tem tentado fazer ele levar a parte física, porque ele ficou muito tempo parado, né? E a gente observa sempre, se ele mostrar nos treinamentos, com certeza ele vai também ter seus minutos, vai ser observado. E eu acho que o Cicinho, fisicamente, por exemplo, tá à frente. O Caio precisa ganhar um pouco mais de condicionamento físico para também ter oportunidade quando chegar seu momento.